Bem-vindo a mais um episódio do CostaCast. Te agradeço, por ter aceito o convite e, por favor, se apresente aí com suas palavras para a nossa audiência e daqui a pouco a gente começa. Eu que agradeço o teu convite, a oportunidade. Sempre bom a gente trocar ideias, Sim. né? E ajudar, a gente se ajuda as outras pessoas também, traz informação diferente, né? Troca ideia, então isso é sempre muito legal. Muito obrigada. Hoje a gente vive do digital, não só eu, mas meu esposo também, que é meu sócio. Perfeito. E é um caminho sem volta, né? Quando você entra, realmente, a gente entrou com um negócio e as coisas foram evoluindo. Hoje eu dou uma mentoria para outros empresários também, empreendedores, não só mentoria, mas consultoria também. A gente ajuda as pessoas a colocar a mão na massa, e isso é incrível. Você não só ensinar no digital, mas você precisa também vivenciar o digital e trazer as pessoas para dentro dele, né? Perfeito. Então isso é incrível, a nossa vida hoje é o que a gente faz 24 horas por dia. 24 horas, é isso mesmo. Começa a empreender para trabalhar menos e descobre que a gente trabalha o dobro, mas é isso. E ganha menos às vezes, pelo menos no começo. No começo é assim, realmente. Mas deixa eu te falar, a gente vai entrar nesse assunto sobre as mentorias, importantíssimo, né? Inclusive, gosto muito que isso seja abordado aqui para nossa audiência, porque muitos precisam de ajuda até no começo, estão meio perdidos. Mas eu queria, antes de entrar nisso, te perguntar como é que você começou no digital? Você já começou com isso ou você fazia outra coisa antes e migrou? Não, na verdade eu nunca nem pensei em empreender. Nunca passou pela minha cabeça assim, vou ter um negócio, alguma coisa. Não. Eu trabalhei 7 anos em banco e comecei a olhar para a minha carreira como se fosse do mercado financeiro mesmo, sempre gostei disso. Quando eu saí do banco, eu fui para minha área de formação, que era assim, contábeis, né? Saí correndo de lá, porque eu odiei. Te entendo. Fugi da contabilidade, é importantíssimo, tá? Sim. Mas eu fugi dessa área, enfim. Acabei me tornando gerente financeira de uma empresa, tudo. E bem no ano do nosso casamento, do meu casamento, no caso, eu saí dessa empresa. E quem me deu a ideia de empreender, porque eu sempre gostei de fazer coisas, sempre fui criativa, enfim, foi o meu, hoje marido, né, mas até então noivo. Ele disse, tá na hora de tu fazer alguma coisa pra ti. Ele já tinha o negócio dele, né? E aí eu comecei meu negócio e pensei, o que eu poderia fazer pra mim? Eu comecei pela confeitaria, porque eu sempre gostei desde criança. Então eu entrei na confeitaria e entrei com uma visão diferente, comecei a desenvolver os meus produtos, a fazer, mesmo não tendo formação em marketing, mas comecei a desenvolver estratégias que me trouxessem clientes. Tá. E levou pouquíssimo tempo para eu conseguir encher a agenda, e aí se você me ligasse, eu só conseguia te atender 90 dias para frente. Nossa, e era de casa ou você tinha um local físico? Não, primeiro de casa, Tá. de casa. E aí o que aconteceu? Como as pessoas começaram a ver essa minha, agenda cheia e as coisas funcionando, e o Instagram ainda era pequenininho, mas mesmo assim, todo dia ela tá dizendo que a agenda tá cheia, que quando liga, então elas começaram a ficar curiosas com isso, e outras confeiteiras começaram a me procurar para que eu ensinasse elas a fazer isso dentro do negócio delas. E eu recebi convite de uma escola, até então que tinha lá na minha região, lá em Santa Catarina, para dar aula de confeitaria. Fala a tua cidade aí, vai eu que sou tem de gente. Brusque. Brusque? Vai que tem gente aí que está assistindo que é de lá, né? O pessoal de São Paulo sempre diz, vocês são do Sul, né? A gente é do Sul. Dizem que a gente tem sotaque cantadinho. Tem. E o de Santa Catarina é diferente, tem uns, esse Brusque mesmo. É que Santa Catarina tem dois sotaques, assim. Ou puxa mais para quem é da região litorânea, assim, Itajaí, Florianópolis, que daí é mais o manezinho. Sim. Ou então, se você olha um pouquinho mais pro interior, daí vai puxar mais o sotaque italiano ou alemão, dependendo, assim, né? Então, é uma mistura de sotaques, assim, mas é bem característico daquela região. Dá pra saber que é de Santa Catarina. Dá pra saber que é de lá, de alguma forma, E então eu comecei a dar, no começo eu pensei assim, aqui dar aula, passei um trabalhão para conseguir fazer isso daí tudo, eu vou começar a ensinar os outros, mas houve uma situação em que uma pessoa muito próxima de mim precisou de ajuda, ela queria abrir um negócio dela, ela teve uma situação pessoal, enfim, ela queria abrir um negócio e tal, e ela me procurou se eu poderia ajudar ela. E de coração eu fui ajudá-la, mas na verdade ela que me ajudou, porque ela me abriu a visão de que aquilo poderia ser um mundo novo para mim. E eu me apaixonei por ensinar. Então comecei a dar aula
no ramo da confeitaria, para negócios de confeitaria. Só que rapidamente eu percebi que aquelas mulheres, elas precisavam olhar para o negócio como um negócio. Porque elas estavam olhando como um bico, uma coisinha para fazer um dinheirinho. E não só aquela que trabalhava dentro de casa, mas muitas vezes aquela que já tinha uma padaria, já tinha uma confeitaria, mas mesmo assim se enxergava pequena. E não tinha nenhum controle financeiro, não tinha gestão. Então eu pensei, pô, eu vim do mercado financeiro, eu vim da gestão, e eu posso ajudar essas pessoas muito mais do que eu estou ajudando aqui. Porque a preocupação era sempre ter um produto a mais, ter um negócio a mais para oferecer para o cliente, porque a solução das vendas era isso. Quanto mais produtos eu tiver, quanto mais coisa eu puder oferecer para o cliente, mais eu vou vender. E isso a gente sabe que é mentira, né? Quando a gente começa a entrar no mercado digital, a gente aprende que isso é totalmente mentira. Você pode vender um único produto e ser bilionário com aquele produto. Sim. Então eu pensei, pô, eu tô aqui, é o que eu estudei a minha vida inteira, eu tô desde os 15 anos dentro de uma agência bancária, sei como funciona isso tudo, fui criada aí dentro, nesse mundo, eu vou ajudar essas pessoas dessa forma. E aí foi quando eu comecei, então, a ajudar elas nesse lado do financeiro e já me meti de cabeça dentro do marketing, é isso, agora preciso aprender marketing para mim e para ajudar elas também. E quanto tempo faz isso? Isso foi em 2017. Tá. Comecei em 2017 e aí em 2019 eu fiz o meu primeiro lançamento. Um pouco antes da pandemia ali, eu fiz um curso que tinha 150 aulas. Nossa. Nenhum, assim, o maior erro de qualquer pessoa que quer ensinar qualquer coisa na internet. Não faça isso, por favor. É burrice. Eu fui tansa. Mas, enfim. Não tinha nenhuma aula dentro da cozinha. Era tudo sobre marketing, gestão, clientes. Porque se tem uma coisa que é incrível quando você entra no mercado, por exemplo, num banco, é que você aprende muito a como lidar com pessoas. E lidar com pessoas é o segredo de tudo. Então eu olhava aquilo, ao mesmo jeito que eu atendia o cliente lá no banco, era a mesma coisa que eu tinha que fazer dentro do meu negócio e podia ensinar essas pessoas a fazerem também, né? Então primeiro teve essa tripa gigantesca de 150 aulas. Nossa. Chamava Manual da Confeiteira de Sucesso, mas na verdade se aplicava para qualquer negócio. Porque a ideia é sempre a mesma, a base é sempre a mesma para todo mundo. Então a gente fez 4 lançamentos em cima disso. E depois a gente começou a dar consultoria para qualquer negócio. Mas meu marido... teve resultado esses lançamentos? Teve um resultado legal. O primeiro já teve 36. Tá. O primeiro teve 36 alunos. Que para quem entra lá no começo, hoje em dia lógico que é diferente, mas lá no começo, quando se começou essa ideia de fazer lançamento, você na maioria das vezes fazia 1, 2, 3, 4 e não vendia zero, praticamente zero. Então o primeiro a gente já conseguiu com pouquíssima verba, muito erro, sem ninguém para ensinar, sem método Érico Rocha, nem nada disso. Fórmula, não tinha nada. Não, foi na cara e na coragem, assim, e num pouquinho que a gente sabia, a gente já conseguiu juntar no primeiro 36 alunos, porque a gente conseguiu achar que aquilo que era realmente uma dor das pessoas, elas não estavam conseguindo entender, né? E depois daquilo, não tem mais volta, né? Depois que foi, aí você se apaixona, e daí você começa a entender esse mundo, e os resultados das pessoas começam a vir, e aí você consegue compreender onde você está acertando, onde você está errando, como você pode ser mais útil ainda para as pessoas, que eu acho que é o mais importante de tudo, e dali para frente a gente fechou, inclusive, um tempo depois, em início de 2023, final de 2022, não sei agora, final de 2022 talvez, a gente fechou o outro negócio físico que a gente tinha, que era do meu marido, daí ele se juntou, hoje a gente é sócio, e nós dois e mais os nossos parceiros de negócio, enfim, a gente tem um negócio todo voltado dentro do digital. Tá. Bela história, parabéns. Assim, agora acho que a gente fez uma boa introdução. Eu sempre gosto de perguntar a origem, porque muita gente que está assistindo também é impactado, né? E muitas vezes faz um curso aqui, um ali, ou viu alguma coisa grátis mesmo, mas ainda não engrenou, né? Eu conheço muita gente que ainda tá no digital já há bastante tempo e não engrenou de verdade como deveria. E assim, Fábio, no começo, quando eu comecei a falar da minha história, de onde eu vinha e como a gente chegou até aqui, às vezes eu ficava me questionando assim, pô, eu vim do mercado digital, mas o meu negócio começou dentro de uma confeitaria. Será que as pessoas vão me levar a sério porque eu comecei como confeiteira? Crença, né? Sim, pois mas no começo eu me questionei sobre isso, porque eu sempre tive todo aquele estudo, tudo aquilo que eu desenvolvi, tinha diploma nacional, internacional, tudo
tudo voltado nesse... Então, mas eu comecei com um negocinho de confeitaria dentro da minha casa. As pessoas vão me levar a sério se eu contar para elas que foi assim que eu entrei no marketing digital. E isso é besteira, porque... Acho que elas vão levar mais a sério. É justamente isso que faz as pessoas entenderem. Não interessa onde você tá. Você pode vender paçoca no sinal, não importa. Você tem capacidade de pegar esse teu conhecimento, isso que você está criando e fazer isso crescer, ou ajudar outras pessoas, ou ir para outra linha, ou aprender outra coisa, tanto faz. Mas é um ponto de você se olhar, em primeiro lugar, como empreendedor e entender, eu comecei aqui, para onde eu quero ir agora? Perfeito. E aí eu acho que isso foi o que levou você a fazer o que você faz hoje, então, né? Porque hoje você fala muito sobre mentalidade, correto? Porque parece balela, os coaches deram uma queimada no mercado bonito, né? Mas eu ainda acredito muito que mentalidade é tudo. Porque é ela que faz você, né, calçar o sapato de manhã e tá aqui conversando com alguém. Ou arrumar uma desculpa pra, não, agora não, né? E tudo isso é mental e é difícil pra mim também, né? Eu um cara que me considero avançado no digital e também em idade, né, como pessoa, quase 50 anos. E às vezes eu tenho umas crenças ainda que eu me pego meio que de surpresa. Não é possível que isso ainda bate na minha cabeça e me atrapalha em alguns momentos. Então, como é que faz para quebrar isso aos poucos, né? E como é que você ajuda as pessoas com a parte de mentalidade e depois com a sua mentoria em si? A minha percepção disso tudo foi o seguinte. Quando eu entrei no digital, ali naquele momento que eu entrei no digital, eu sempre fui a pessoa que pensava diferente dos outros. Então, sempre as pessoas tinham uma ideia e eu sempre pensava diferente. Era aquela ovelha negra que a gente fala. E, inclusive, eu achei um cara na internet um dia falando sobre isso, que é o Pedro Superti até, Conheço né? Também, sim. E ele tava falando, não, ovelha negra, porque você tem que pensar assim mesmo, que não sei o que e tal. E eu parei pra ouvir aquilo e falei, cara, finalmente alguém me entende, poxa. Porque eu sou sempre a pessoa do contra, o que tá acontecendo aqui? Mas eu sempre tive essa mentalidade forte. Eu tenho, às vezes eu até gravo na internet, falo algumas coisas assim, eu não convivi a minha infância inteira com meu pai. Os meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos, e depois foi meu padrasto que me criou. Mas nesse período que eu convivi com o meu pai, ele tinha umas filosofias assim, muito doidas, mas que acho que ajudaram a construir a minha mentalidade, né? Então eu sempre tive uma mentalidade muito forte. Eu não consigo fazer tal coisa. Não tem essa de eu não consigo. Tu sabe fazer isso? Não sei, mas me dá um segundinho que eu aprendo. Então eu ia no YouTube, e a gente sabe que o YouTube é um grande cubo mágico que está embaralhado, mas eu era aquela pessoa autodidata que dava um jeito de aprender aquilo que queria fazer. E sempre que alguém me perguntava, já pensasse em fechar teu negócio? Eu dizia, não, eu nunca pensei em fechar meu negócio. Tu já pensou em desistir? Não. O plano B? Não tem plano B pra mim. Eu quero fazer esse negócio dar certo, eu vou fazer dar certo. Então, eu sempre fui muito assim. Quem tem plano B não tem plano. Hein? Exatamente. Então, quando eu comecei a perceber que eu falava, às vezes, de forma incisiva com as pessoas e que eu trazia essa coisa da mentalidade forte, as pessoas diziam, não, mas eu não vejo assim. Mas, pra mim, eu tenho certa dificuldade. Eu não consigo me enxergar desse tamanho. Eu sempre dizia, cara, eu gostaria muito de poder arrancar os meus olhos e te dar a eles pra você conseguir ver como eu te vejo, porque às vezes as pessoas sempre se veem muito menor do que elas são. E foi nesse momento que caiu uma ficha para mim, inclusive, foi por isso que eu mudei até o manual, mudei o meu curso e comecei a olhar para esse outro lado e entender que acima de qualquer coisa técnica que você aprenda, acima de qualquer coisa que você estude, de qualquer faculdade que você faça, a sua mentalidade é o que manda em tudo. Então, quando caiu essa ficha, quando eu virei essa chavezinha, tudo mudou na minha vida. Porque aí eu consegui entender, eu preciso focar na mentalidade. Quanto mais eu fizer o meu aluno entender o quanto que ele consegue, que ele é capaz, mais ele vai desenvolver qualquer coisa. E já chegou situações de eu entrar numa empresa para dar uma consultoria, temos 10 funcionários, porque eles não me ouvem, porque acontece isso, porque temos tal problema, não tem cliente, não sei o quê, barará, e eu começar o trabalho com o dono da empresa, e nesse trabalho com o dono da empresa eu nem chegar direito na equipe. Por quê? Porque o dono, ele tinha mais diploma do que eu, mais conhecimento do que eu, mais experiência do que eu, só que ele tinha esquecido que ele tinha isso tudo. Então, hoje eu faço trabalho primeiro com o dono da empresa. Primeiro é você, depois é a sua empresa. E geralmente o gargalo tá lá, né? Tá.
E aí, assim, ó, eu não preciso... precisamos olhar vendas. Eu nem preciso chegar no quesito vendas. Porque você sabe o que precisa ser feito. Você só esqueceu que você é capaz de fazer Mas aquilo. aí ele tem aquelas crenças e pontos cegos que ele não consegue ver. Exatamente. E o teu curso? Então eu fiquei curioso agora. Porque mentalidade é um negócio meio... É difícil, subjetivo às vezes. Ele tem aulas práticas, exercícios Tem. e... Ele é 100% prático. Ele é a segunda versão do curso agora. A gente fez uma versão, primeiro, que fantástica, incrível. Só que a gente começou a analisar que... vamos combinar que o mercado ele já está muito cheio de informações, assim, demais. E pensamentos, e informações, e as pessoas estão confusas. Porque ao mesmo tempo que não tinha nada de informação, de repente você tem uma chuva de informação, você não sabe para onde você olha. É muito. Então o fulano A diz que você tem que fazer de tal maneira, o B diz que você tem que pensar assim, e aí você fica, tá, mas calma, eu para onde que eu começo? Onde eu olho? E as pessoas ficam naquela... A gente se sente assim às vezes, né? Fica naquela situação, porque eu sou mentora, mas eu também sou mentorada. E eu acho importante a gente lembrar disso, não é porque você ensina alguém que você vai deixar de aprender. Eu vou aprender pro resto da minha vida. Claro. O dia que eu decidi que eu sei tudo, eu já acabei com a oportunidade de poder aprender coisas incríveis. Então, pro resto da vida, eu serei mentorada por alguém, assim como eu sou mentora das outras pessoas. Isso é importante. Então, quando eu olhei isso tudo, eu pensei, eu preciso de algo que seja prático. Chayane, eu não consigo vender. Eu não consigo atrair clientes para o meu negócio. Eu preciso fazer as coisas acontecerem. Ok, nós temos um curso que tem 3 pontos e esses 3 pontos têm uma raiz. Então, os 3 pontos são: você não vai conseguir vender se você não tiver uma ligação com o cliente. E você não vai conseguir uma ligação com o cliente se você não conseguir chamar a atenção dele. Então, esses 3 pontos te ensinam como você chama a atenção de pessoas, como você se conecta com elas. E, por último, como você converte. Qual é o maior problema do mercado? As pessoas querem converter, sem eu nem saber que você existe. Quer casar antes de beijar. Exatamente. Quer vender perfume para quem nem tomou banho ainda. Né? E só que esses 3 pontos, eles não funcionam dentro do seu negócio se você não tiver uma raiz. E essa raiz se chama o quê? Mentalidade. Então, o Bússola Digital, que é o nome do nosso curso, ele é isso. É você mudar a sua mentalidade, você parar de se enxergar como um empreendedorzinho e começar a se entender como um empresário de verdade. Se enxergar a sua equipe, enxergar as pessoas, entender o valor das pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Sim. Tudo é feito através de pessoas. Olhar a diferenciação de negócio, não. O meu negócio é diferente, o meu produto é diferente. Aí, né? A diferenciação... e meu produto é diferente. Olha só, cara, que daí que o teu produto é diferente? Foda-se. Pode falar palavrão? Não. Se não pode, esse é meu mantra, tá? Essa palavra é meu mantra. Tô brincando. Foda-se se teu produto Tira é as crianças diferente. O interessante é assim, o que a gente precisa entender mas pro teu cliente é diferente? Pra pessoa que tá comprando de você é diferente? Porque às vezes, nossa, mas a minha embalagem é incrível. Mas e quem está comprando está achando incrível esta experiência? Ou você está fazendo isso porque a sua concorrência também está fazendo? Então, a gente começou a olhar para esse lado. E aí, a gente foi para o lado prático. Ninguém tem tempo para perder. A gente tem correria. Tem live, tem podcast que é legal. E tem tal. E aí, eu tenho que sentar, assistir a aula. E 40 minutos de aula aqui. Mais 1 hora de aula lá. E mais uma... Gente, ninguém tem tempo hábil para conseguir fazer isso tudo. A gente compra curso e nem consegue chegar no final, às vezes. Porque é uma batalha tão... maçante. E tem gente que grava 150 aulas. E tem gente doida que grava 150 aulas, entendeu? Eu sempre falo, eu tenho mentorados também, e eu falo pra eles, não grave nada antes de vender. Os americanos fazem muito isso. Sim. Testa teu produto primeiro, tua oferta, vende, depois você grava o que eles precisam assistir. Porque as pessoas hoje também não querem assistir aquilo que elas não precisam. Não. Tem que ser prático, o que tu faz? Pega essa caixa aqui, e aí tu vai lá, grava um vídeo assim, faz tal coisa, isso daqui, tarará, e fala tal coisa. Pronto, eu resolvi o teu problema. Agora não, olha só, nós temos que olhar, porque esta caixa é uma caixa que o filósofo X dizia que não sei o que. Cara,
A pessoa comprou um curso porque ela precisa que tu resolva um problema dela. Vamos resolver os problemas das pessoas? E fala da árvore, de onde veio o papel. De onde que veio. Assim, ó, é legal, é muito legal. Acho que já foi, né? Só que, sabe, assim, ó, a gente tá num mar que, cara, vamos acelerar. A gente precisa fazer as pessoas ganharem dinheiro, precisa ajudar de alguma forma. Então, depois, deixa lá outro momento pra tu contar de onde veio o papel, de quem teve a ideia de fazer a caixa quadrada ou redonda. Mas agora a pessoa quer saber, cara, assim, ó, tudo que eu tinha, eu investi nesse negócio. Como é que eu faço ele dar certo? É isso que as pessoas querem saber. E se você resolve isso, vai ter um batalhão de gente querendo te dar dinheiro. Exatamente. Então, assim, é isso que a gente resolve. Vem cá, olha só, tu vai cativar as pessoas assim, tu vai se conectar com o seu cliente assim, aí tu vai vender pra ele assim. Tu faz Reels, e daí a gente fala de Reels, fala de Instagram, fala de criação de conteúdo, fala de WhatsApp, fala de como tu usa o Benedetto do botão impulsionar dentro do Instagram, porque, é só sair apertando o botão, boto 20 pila e vai fazer milagre. Não vai, querido, não vai fazer milagre. Você tem que aprender a olhar os dados, a entender o que está acontecendo ali, né? Então a gente pegou tudo isso que parece ser uma grande confusão, né, que gigante, que as pessoas estão ali afogados naquele monte de informação, que a informação é muito importante, é incrível, só que também é o que traz confusão. Sim. A gente pegou tudo isso e compactou numa coisa rápida. Então você vai lá, assiste, amanhã você está colocando em prática. Se você assistir hoje de manhã, hoje de tarde já está colocando em prática, né? E você tem algum case de alguém que fez e mudou radicalmente a mentalidade? Tem desde o pequenininho até o grande. Tem desde do aluno que, eu abri um negócio na minha casa e eu, na verdade, me enxergava como alguém que estava fazendo um bico, eu era dona de casa e não sabia o que estava fazendo e queria meu negocinho. Mas, pô, eu tinha dias que vendia bastante, tinha dias que ninguém me procurava e aí vendia só para conhecido, eu queria uma coisa diferente, aquela coisa toda. A pessoa foi lá, aplicou esse método. Aí ela começou a entender que, eu não preciso vender só para o cliente final, eu posso ter pontos de venda do meu produto. Começou a abrir esses pontos de venda, distribuição de produtos. Aí outros pontos começaram a se interessar e procurar ela e tal. Aí, será que eu vou para uma fábrica agora? O que eu vou fazer? Porque como eu cresço? E hoje essa pessoa que se via pequenininha, ela tem esses pontos de distribuição, mas ela ajuda outras mulheres ensina outras mulheres a fazerem o produto dela e a começarem os seus negócios também. Olha, ela virou uma professora. Franquia. Exatamente, então ficou muito legal. E tem empresas maiores, inclusive tem um caso que eu gosto muito de contar, que foi foi aplicada essa mesma metodologia desse curso. Foi os meus primeiros alunos de mentoria que tinham um faturamento maior. Até então eu ensinava e ajudava pessoas que faturavam 5, 10 mil por mês. E de repente uma empresa que faturava 200 mil me procurou. E aí eu pensei, Jesus, o que faço eu? Como é que eu vou fazer? E agora? Né? Será que são problemas diferentes? O que eu vou encontrar lá? E eu pensei, eu só vou. Nem que eu passe o dobro do tempo lá, mas eu vou fazer esse negócio acontecer, eu vou fazer isso virar. Não precisei do dobro do tempo. Talvez é mais fácil de resolver. Não é que seja mais fácil, mas assim, não importa se você é pequeno ou grande. Mas a origem do problema é a mesma. São o mesmo. A origem do problema era a mentalidade nos dois casos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que é só a empresa maior, problema maior, mas é o mesmo problema. Sim. Só cresce o volume, mas o problema é o mesmo. E essas empresas que te encontram, curiosidade agora, eles te acham através do teu conteúdo na internet? Através do Instagram. É tudo público frio, em teoria. Em teoria, público frio. É engraçado que às vezes as pessoas, elas compram, a gente precisa entender que existe uma jornada do cliente. Sim. Porque a gente está acostumado a abrir a nossa lojinha, sentar atrás do balcão, esperar que o Joãozinho entre e compre. Porque naquela cidade só tem essa loja aqui, o Joãozinho decidiu entrar e comprar ali. Só que na internet não funciona assim, porque existem várias empresas que fazem a mesma coisa que você. E aí a gente tem uma coisa que chama o quê? Valores. Então assim, se eu começar a conversar com você e eu gostar muito de você, eu vou me conectar com você. Agora, se eu começar a conversar com você e ver que vocês têm valores muito diferentes do meu, eu provavelmente não vou me conectar com você, mas vou achar outra empresa que, eu gostei mais dessa, me chamou mais atenção de alguma forma, né? Então, dentro da internet, a gente tem esse caminho. A pessoa chega até mim, ela começa a assistir as minhas lives, por isso que a gente
tem que bater nessa tecla? A presença no digital é importante. Sim. Tem que estar no Stories, tem que estar nas lives, a pessoa precisa ouvir a sua voz, ela precisa ver quem é você, conhecer um pouquinho. Ah, mas eu preciso virar a Virgínia e postar 200 stories por dia e fazer... Não, gente, não precisa, né? Não tem essa necessidade. Mas eu preciso conhecer você, porque quando eu chego no balcão da sua empresa, eu também preciso conhecer você. Não é só aquele... A gente não fica irritado quando entra numa loja e a pessoa atende mal a gente. Oi, bom dia, tudo bom? Né? A pessoa não pergunta nem se você precisa de alguma coisa. Se você tá com a sua empresa no digital e você não tem presença no digital, você é aquela pessoa que não dá nem bom dia pro cliente quando entra na tua empresa. Então, quando você tem esse contato, aí elas começam a assistir a minha live, daqui a pouco elas estão interagindo, e aí estão me mandando direct, e estão conversando comigo. Então, tem gente que compra o produto de 197, que é o mais barato que a gente tem, só que já me manda uma mensagem, ó, eu tô comprando esse aqui porque é o que eu posso, mas o meu objetivo é chegar na tua mentoria. Então, eu já consegui me conectar com essa pessoa, ela já entendeu que eu posso ajudar ela. E assim, ó, eu tô no digital, meu produto é digital, mas pouco importa se o seu produto é físico, você consegue fazer a mesma coisa com o seu cliente. Sem dúvida. E aquele feed que também só tem produto e o story que só tem produto também. Ai, nossa, que preguiça que eu tenho daquele negócio, daquela coisa, parece uma vitrine, assim. Você passa na frente, parece aquela toda bege, aquela vitrine bege, não tem nada, tá lá tudo igual, você olha e fala, tá bom. Aí, então, o que a gente precisa entender é o seguinte, você entra na internet para consumir conteúdo, tô sem fazer nada, peguei meu celular para consumir conteúdo. Sim. Qual é o tipo de conteúdo que você mais assiste? É uma pergunta para mim? Putz. Não, fala a verdade. Assim, eu gosto de conteúdo do mercado, de marketing digital no geral, principalmente que traz novidades daquilo que eu faço hoje, que é escala de mentorias, infoprodutos e e-commerce. Mas no teu tempo livre? Tempo livre, quando eu entro, eu gosto de coisas de hobby, que eu gosto de música, né, de Fórmula 1 antiga, Beatles. Humor, talvez? Humor, mais ou menos, alguns até curto. Mas assim, eu entro pra meio dar uma aliviada mesmo, não é pra buscar, né? Sim. E tem muita coisa que aparece de educação que eu acabo ficando, sabe? Filosofia, uns temas que eu gosto meio esquisito e que me prende a atenção. E aí daqui a pouco tu estás comprando um curso de um cara que fala de filosofia. Exatamente. Então assim, ó, esse cara, ele sabe que tu és o público dele. Então, quando ele vai contar uma história de filosofia, ele não vai contar uma história de filosofia chatona. Ele vai contar de um jeito que vai prender a sua atenção. E daí você diz, eu tô passando lá, às vezes o cara tá falando negócio de filosofia, me chama atenção. Você começa a seguir ele, aí começa a aparecer os stories, porque o Instagram vai mandar... A rede é um funil, eu falo isso o tempo todo, né? Aí daqui a pouco tá vendo, pô, que interessante. Aí o cara tá falando de procrastinação. Aí, de repente, não, eu acho que eu sou procrastinador, então, eu acho que eu preciso de ajuda nisso. Daqui a pouco, tem um cursinho aqui, R$49 e vai funcionar e vai ajudar na tua procrastinação. Daqui a pouco tu tá passando cartão. É isso mesmo. E o produto físico é exatamente a mesma coisa. Porque o algoritmo do Instagram, ele já tá acostumado a te mandar aquilo que você se interessa. Então, se você vai lá no Google e digita blazer azul, você, de repente, magicamente, vai começar a ver um monte de blazer pelo seu feed. Loja tal, loja tal, loja tal. Você começa a consumir aquele conteúdo. Se você aparecer uma coisa pra você, que é uma foto estática lá, tipo assim, você vai, às vezes, olhar, vai entrar, vai dar uma olhada. Agora, se você vê um conteúdo diferente que te chama atenção para aquilo, aí ele já vai te prender um pouquinho mais atenção. Aí você vai começar a seguir. Aí você vai entrar no site. Pode ser que você não compre hoje, mas ficou lá. E daqui a pouco você vai comprar. Essa é a beleza do digital. Exatamente. Tem uma nova onda no mercado aí que você deve conhecer e me lembrou muito com o que você faz, que é o tal do social selling. Na verdade, você atrai seguidores através de conteúdos, porque tentar converter são campanhas sempre mais caras, né, mais elaboradas. E enquanto você traz pessoas para o conteúdo, você entra ali, ele entrou no teu funil, no teu CRM de alguma maneira. E alguns influenciadores grandes, eles até têm pessoas que se passam por eles, conversando no DM ali, fingindo que é ele mesmo, né, para conquistar e levar para uma call com um closer. O que você faz é parecido com isso ou estou saindo muito fora? Não, é parecido com isso. A gente faz e usa essa estratégia também para os nossos clientes. Tá. Porque assim, o maior erro das pessoas que usam o Instagram para vender
é que elas querem, o maior erro não, porque existem vários erros, né? A gente não pode generalizar. Mas as pessoas querem atrair muitos seguidores, achando que quanto mais seguidores eu tiver, melhor. E ok, muitos seguidores é maravilhoso, desde que você saiba o que fazer com essas pessoas. Sim. E desde que você atraia as pessoas certas. Eu não posso atrair qualquer pessoa. Preciso atrair quem é o meu público-alvo. O meu público-alvo, por exemplo, são, a maioria das vezes, mulheres empreendedoras. Tá. Então, eu atendo uma parcela de homens, mas na maioria das vezes você vai me ouvir falando com ela, a mulher. Porque eu sei que esse é o meu cliente ideal. Então, só atrair essas pessoas ali para dentro, usar um tráfego, usar um conteúdo viral, alguma coisa, e deixar aquelas pessoas morrerem ali, não vai adiantar, não vai me ajudar a vender. Então, eu preciso começar a me conectar e começar a interagir com essas pessoas. E aí, o que a gente faz? A gente manda mensagem, a gente chama para live, porque toda semana a gente tem live no YouTube. Então, e aí a gente deixa a live aberta no Instagram também, para as pessoas irem vendo que a gente está ao vivo. Lá no YouTube eu mostro a tela do iPad, eu faço coisas diferentes, então fico chamando a galera, quem quiser ir lá pro YouTube, eu começo a fazer essa interação e conversar com essas pessoas, porque elas chegaram ali por algum motivo, viram um conteúdo que acharam interessante, viram algum anúncio que eu fiz, alguma coisa, mas, e aí, o que eu faço com elas? Vou deixá-las ali? Não. Né? A gente sabe que vou botar o meu produto lá no Stories, mas quantos por cento das pessoas que me seguem que vão ver os Stories? Muito pouco, gente. Né? Então, assim, a gente precisa de uma maneira de começar a fazer com que essas pessoas vejam aquilo que você faz. Se você tem um negócio físico, eu já vi o tanto de gente que faz live no TikTok em horário comercial, que tá ali fazendo seu produto, aquilo ali é uma atração de clientes, você vai começar a conversar com as pessoas, aí conversa no direct, conversa na hora da live, responde uma pergunta, ajuda, tira alguma dúvida sobre o produto. A gente tem feito isso, o pessoal começa a botar nome bonito nas coisas, né? Sim. Mas social selling. Mas vamos combinar que também é a mesma coisa que o vendedor de carro fazia lá na loja da cidade. A pessoa chegava para olhar um carro, se interessava pelo carro, olhava, aí ele perguntava da família, perguntava se queria um café, começava a falar da chuva, fazia aquela amizade, conseguia vender um carro. Cara, se aquele cara fez aquele trabalho bem feito, tu nunca mais compra um carro com outra pessoa. Sempre que tu precisar de um carro novo, é com ele que tu vai voltar. E no final é sobre pessoas mesmo, como você já disse no começo. Aí tu passa lá na frente com o teu carro novo, ele sabe que tu não vai comprar um carro novo hoje, mas ele vai te perguntar, Fábio, tudo bom? E aí, como é que vai a família? Tudo certinho? Quer entrar para tomar um café? Porque a gente precisa manter esses relacionamentos. Aí as pessoas começaram, a gente sempre volta para olhar para o passado, para ver aquilo que funcionava, só que para aplicar no marketing, porque às vezes a gente esquece de algumas coisas. Aí as pessoas começaram a ver, que legal, preciso fazer isso. Aí começaram a atrair pessoas e conversar com elas, aí bota alguém lá para conversar. Aí, se você precisar de ajuda, então eu te faço 30 minutos de conversa, para eu poder ajudar o teu negócio e tudo. A gente também faz isso, a gente faz eu não posso trazer você para minha mentoria se eu não sei o que você faz, quais são as suas dores e se eu posso te ajudar na minha necessidade. Você não pode vender uma mentoria para uma pessoa sem ter certeza que você pode entregar aquilo que ela está precisando. Então, essa conversa que se faz agora, né, nada mais é do que aquela introdução que a gente faz, que inclusive te ajuda a vender. Porque eu digo, Fábio, a gente vai fazer uma conversa de 30 minutos para eu conseguir conhecer o teu negócio um pouquinho mais, entender o que você faz, saber como a gente pode te ajudar e também entender se você pode ser o nosso aluno, porque a gente também tem essa peneira para filtrar os alunos que a gente consegue não dá para vender para todo mundo. Porque não dá para vender para todo mundo e eu não tenho tempo suficiente para vender para todo mundo. Aí você joga lá a escassez. Aí a pessoa pensa assim, como assim ela vai decidir se ela pode ser minha mentora ou não? Inverte a polaridade. Se eu tenho dinheiro, né? Então você já cria aquela tensão e no final quando você chega nessa reunião com a pessoa, ela te vende o negócio dela para você ajudar ela. Então, assim, cabe a você, lógico, ser correto naquela hora, olhar e analisar se realmente você pode ajudar, mas a pessoa também, ela tá empenhada em vender o negócio dela para ti, porque você usou os gatilhos certos com ela. Ela vai te convencer a você vender para ela. Exatamente. E aí, isso é o maravilhoso do marketing. Exato. O marketing, para mim, a melhor descrição é essa, né? Não é fazer as pessoas comprarem, né? Mas é fazer elas sentirem a vontade de comprar de você. Porque a gente não gosta de que ninguém tente vender nada pra gente no final das contas. Mas a gente adora comprar. Então, quando eu decido comprar alguma coisa, eu quero aquilo lá e não importa o que é. Eu já tenho algumas coisas que eu quero comprar aqui na cabeça aqui e
Tem coisa que eu tenho até que esconder da mulher, né, agora. E assim, de novo, mais uma mentoria, mas eu sei o que eu quero com isso, né? E eu decidi comprar. E uma vez que isso está decidido, acabou. Ninguém mais me segura. Mas assim, como é que eu cheguei nesse ponto? Alguém falou com alguma coisa aqui dentro que ligou essa chave. E você conheceu aquela pessoa, e você Exatamente. vai indo. Ninguém pinta na sua frente, Não, assim, tem você, sempre vou dar 20 mil pra essa pessoa, É. e ela vai, não, você precisa de todo um relacionamento. Sim. E genuíno, não precisa fazer isso de forma maliciosa ou maligna, né? A gente precisa... eu sei que quando a gente fala do marketing, às vezes as pessoas olham de uma maneira assim, tudo é oportunismo, tudo é manipulação, tudo é a comunicação daquela pessoa é voltada para manipular você, para você comprar. A gente sabe que tem muita gente errada no mercado, mas tem muita gente errada no mundo, de qualquer situação diferente. Tu falou dos coaches antes, né? Eu, por exemplo, tenho uma formação em coach. Eu detesto falar, porque as pessoas colocaram já os coaches numa caixinha. Exatamente. Então, eu prefiro mostrar para elas do jeito que eu desenvolver a minha metodologia. E aí, depois disso tudo, se a pessoa, né... eu também sou. Viu? Não é todo coach que eu... E isso é importante para nós, né? Então, a gente precisa fazer as pessoas entenderem que não é porque a gente faz isso, a gente está fazendo de alguma forma para enganar, para vender mais, não, a gente está fazendo isso porque é isso também que funciona para o negócio dela vender. Não pode ser simplesmente uma coisa, eu falo qualquer coisa, Não, eu preciso conhecer o meu cliente, entender a cabeça dele, como ele pensa, como eu posso atrair a atenção dele, como eu me conecto com ele, e aí depois que nem você falou, eu tenho curso aqui que eu quero comprar, eu já sei que eu quero isso daqui. Esse podcast fala com gente que quer vir pro digital ou já tá e tá buscando coisas para melhorar na tua jornada. Eu vejo que às vezes algumas pessoas começam, ou ela vem com aqueles 20 pila, como você disse, e acha que vai fazer um milagre, e aí não funcionou pra mim porque meu negócio é diferente, ou ela desiste com uns 20 pau, só eu gastei 20, já não deu em nada. Não é assim, né? O que você teria pra dizer pra essas pessoas? Pra ajudar elas a terem uma mentalidade ou uma visão diferente de como funciona esse mercado? Funciona pra todo mundo, menos pra ela, né? Eu ouvi uma história esses dias que eu achei muito interessante. É o seguinte, tinha um cara que ele juntou todas as economias dele, porque o sonho da vida dele era fazer um cruzeiro. Então ele juntou todas as economias, comprou uma passagem e embarcou no cruzeiro. E junto com ele levou uma mochila com lanchinhos. E todo dia ele comia os lanchinhos dele lá dentro do cruzeiro. No último dia, um pouco antes de desembarcar, alguém viu ele fazendo aquilo e foi perguntar para ele: por que você não tá comendo no restaurante? Por que você tá comendo esses lanchinhos aí? E o cara diz, não, porque eu gastei toda a minha economia na passagem, eu não tenho mais dinheiro para pagar o restaurante. E daí o cara responde, não, mas você não leu o contrato? Tudo que tá aqui tá incluso, você poderia aproveitar tudo. Então, quando eu ouvi essa história, e a lição de moral era outra, porque era outro contexto, mas na hora me veio aquele clique de o marketing digital é exatamente isso. Você pega alguma coisa, decide investir em algum lugar, ou entrar no Instagram, ou já vai direto num gestor de tráfego para te ajudar, ou procura uma agência, ou procura uma mentoria, ou vai sozinho mesmo no Instagram e vai lá usar o botãozinho impulsionar, vai querer fazer o teu negócio dar certo de alguma forma. Só que você vai com a fé só naquele negócio. Não, eu quero fazer o meu negócio dar certo, por isso eu estou investindo aqui. E você esquece de olhar o resto, tudo que você precisa fazer e que você tem a oportunidade de investir. Então, você pode olhar como criar um conteúdo diferente, como se conectar com o teu cliente, como atrair as pessoas certas para o teu negócio, mais daquele cliente que compra de você e gosta de você. Você esquece de olhar as oportunidades que você tem ao seu redor disso tudo, porque você acha que aquilo lá é a única coisa. Então, tomar a decisão para fazer um negócio dar certo ou fazer um objetivo que você tem dar certo, não é o R$20 do tráfego. É você aliar isso ao resto. Então, qual é o vídeo que eu posso fazer que vai chamar a atenção de mais pessoas igual esse meu clientão que eu amo quando ele vem comprar de mim? Qual é o jeito que eu preciso deixar o meu Instagram para as pessoas chegarem e dizer, uau, interessante, essa pessoa pode ter alguma coisa que eu gostaria de ver. O que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender? Tem mais algum profissional que eu preciso buscar para trazer? Não tenho dinheiro, não importa. Aí você aprende, porque no começo todo mundo é eu presa, eu agência, eu tudo. A gente é assim, não adianta vir aqui e dizer, não, você tem que investir X para abrir o seu negócio.
não funciona assim. Geralmente a gente começa no zero. Mas a gente precisa aprender que eu comecei no zero, mas eu preciso investir para fazer dar certo. Não é só tirar. As pessoas acham que empreender é um mundo mágico, onde eu vou investir R$20, vai me voltar 2.000 e eu sempre vou pegando o dinheiro de volta para mim e nunca precisarei investir. E não funciona assim. Então, não adianta comprar a sua passagem para você viver o sonho de empreender e esquecer de olhar as oportunidades que você tem ao seu redor para realmente fazer essa passagem valer a pena. Perfeito. É isso. Porque muitas vezes os caras já têm até clientes e eles não dão atenção, nem para ligar para o cliente para ver como é que ele tá. E às vezes de produto recorrente, como o serviço de saúde, por exemplo. A gente sempre dá o exemplo do dentista que não liga para ninguém. Mas pode ser o salão. Às vezes eu esqueço de pintar meu cabelo, eu preciso pintar todo mês. E se ela te chama, você vai. Exatamente. E aí, já marcou às vezes a massagista me liga. Vamos marcar tua massagem do teu pacote, que tu pagou o pacote e ainda não terminou ele? Meu Deus, muito obrigado. Eu lembrei, porque assim, você tá na correria do dia a dia, eu estou na correria do dia a dia, o seu cliente também está. Então, assim, às vezes o dinheiro não tá no cliente novo. As pessoas acham que o dinheiro tá sempre no cliente novo. Cliente novo, cliente novo, cliente... Não. O dinheiro tá em você fazer a mesma pessoa voltar e comprar de você várias vezes. É aí que tá o dinheiro. Recorrência. Só que eu tô olhando só lá, eu quero mais um cliente novo. Ao invés de ligar, e aí, João, beleza? Olha só, eu vi que faz 6 meses que você não veio aqui no consultório para fazer a sua limpeza. Vamos agendar a tua limpeza? E aí, como é que tá? Tudo certo? Como você tá? Precisando de alguma coisa? É uma conversa simples. É o básico. É o Ctrl-C, Ctrl-V, que você vai conversar às vezes com as pessoas e aí você já conhece, eu sei quando a gente se mudou para São Paulo, faz 1 ano que a gente se mudou para São Paulo, e como eu tive dificuldade de achar novos profissionais para me atenderem nas áreas que eu tinha lá em Santa Catarina, não porque não tem bons profissionais aqui, mas porque eu estava muito apegada àqueles, porque justamente eles fizeram o trabalho de me deixar ali bem conectada com eles. Então, até você confiar num novo profissional, demora um tempinho. Se você faz isso na sua empresa e cria essa conexão com o teu cliente, ele vai ficar sempre com você, ele não vai querer sair, vai trazer outras pessoas qualificadas para você também. É essa conexão. Só que para você aprender a fazer isso e para você de fato conseguir aplicar isso na sua empresa e começar a ter resultado, você precisa voltar naquela raiz que a gente falou lá no começo. Você precisa ter a mentalidade de entender, eu preciso correr atrás, eu preciso tomar a decisão. Então, eu não sei como fazer isso. Vai procurar alguém que sabe fazer. Eu preciso de uma ajuda, eu quero... Entra no Bússola Digital. Exato. Mas assim, procura, né? A gente está dando exemplo, eu estou falando do meu produto, não necessariamente precisa ser o meu, pode ser daqui a pouco o seu, pode ser o de outra pessoa, não interessa, mas você precisa ter a proatividade de entender que você não consegue fazer tudo sozinho e que você precisa procurar alguém que possa te ajudar e decidir colocar as coisas em prática. Sem ação, nada funciona. Muito bom. Então, a gente está partindo para o final agora. Eu queria te fazer uma pergunta, uma provocação e também te pedir, né, para falar um pouco mais sobre... Imagina que alguém está assistindo, se conectou bastante com você, porque você sabe fazer isso de forma bem agradável, parabéns. E ela precisa de ajuda para melhorar a mentalidade, de alguma maneira, né? E vocês têm as chaves para isso, me parece, para que ela possa ter... sei lá, quebrar algumas crenças, objeções e de repente tomar decisões que estão atrasadas na vida. O que você recomenda? Ou se você recomenda já ir direto pro teu curso, fique à vontade. Eu queria que você falasse disso e deixasse aberta essa oportunidade mesmo para quem está assistindo. Se você está procurando crescer o teu produto, o teu negócio, pode ser um negócio físico, pode ser um negócio digital, não interessa. Se você precisa dessa ajuda, eu já precisei dessa ajuda lá atrás, ainda tenho pessoas que me orientam hoje, quanto mais a gente cresce, mais a gente precisa dessa orientação. Você com certeza é a mesma coisa, né? Todo mundo começa assim. Mas o que eu quero te dizer é, você precisa ter pessoas ao seu lado que estão olhando na mesma direção que a sua. Às vezes a gente começa um negócio e essa é a pior parte de empreender. As pessoas ao seu redor, elas não vão entender o que você está fazendo. Não apoiam. Elas não vão te apoiar. Elas não vão dizer nada para você e quando você conseguir aquilo que você quer, elas ainda vão ter a cara de pau de olhar para você e dizer, eu sempre acreditei em ti.
E a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Então, quanto mais você se aliar a pessoas que estão olhando na mesma direção que a sua, mais você vai conseguir fazer o teu negócio crescer. E se você precisa de ajuda disso, porque na maioria das vezes a gente se sente sozinho nesse momento, estar dentro de uma comunidade com outras pessoas olhando para o mesmo lugar é a solução. É aquilo que faz a gente evoluir. Então, o primeiro passo, tome a decisão. Se você gostou do meu conteúdo, tem mais conteúdo no Instagram, você pode ir lá acompanhar, você vai conhecer. Se você tomar a decisão de entrar hoje no Bússola Digital, ou se você quiser passar mais 6 meses consumindo o meu conteúdo gratuito, sempre tudo que tá lá é para te ajudar a evoluir. Então, isso é um processo natural seu. E se você nunca quiser comprar nada também, tá tudo bem, não muda em nada. Só que você precisa tomar a decisão de ir atrás daquilo que você precisa para fazer o seu negócio crescer. Se você não tomar essa decisão, você vai morrer onde você está hoje. Você vai ficar empacado pro resto da vida. E o pior de tudo é ver outras pessoas menos preparadas do que você, mais incompetentes, com produto ruim, com que não estudaram muitas vezes, que você olha a comunicação da pessoa e diz, pelo amor de Deus, e a pessoa está faturando 10 vezes mais do que você, porque ela decidiu agir e você não. Então, eu não sou a pessoa que passa a mão na cabeça de ninguém. Às vezes a pessoa vem querendo um abraço e diz, não vou te abraçar. Eu vou dizer pra ti a verdade. Só que assim, essa verdade vai fazer você evoluir. Você prefere alguém que tá passando a mão na sua cabeça pra ver você no mesmo lugar e não ver você evoluir? Ou você quer alguém que chegue do seu lado e diz, vamos TBS, como eu digo, o método TBS, eu gosto muito de usar, conhece esse? Não. É tira a bunda do sofá. Vamos tirar a bunda do sofá e vamos fazer as coisas acontecerem? Vamos realmente fazer esse negócio acontecer? Porque desde o dia da primeira vez que a gente fez o primeiro evento presencial, a gente tem um evento presencial que acho que talvez esse ano vai acontecer de novo, a gente fazia lá em Santa Catarina, que chamava Postura, Prosperidade e Propósito, P3. E desde o primeiro dia que eu fiz isso, a primeira vez que eu fiz isso, eu lembro que eu montei o evento inteiro e eu não tinha um final para aquele evento. Eu vim para São Paulo participar de um treinamento, aí me colocaram para fazer uma meditação, falei... Que meditação, porque eu sou ligada no 220, né? Mas eu acho que eu fui direto lá no super transe, assim, porque eu realmente apaguei naquela meditação. Mas aquele dia Deus me deu uma palavra de como eu deveria terminar aquele evento. E de todo o evento, aquele final foi o mais incrível de tudo. Eu vi pessoas, mulheres, saindo de lá transformadas de um jeito único e evoluindo de um jeito único. Então, desde desse momento, eu prometi para mim mesma que toda vida que um microfone estivesse na minha mão, eu não poderia deixar de falar de mentalidade, mas não só de mentalidade no sentido de você estudar mentalidade, buscar se fortalecer, mas no sentido de você ter fé. Uhum. Porque a gente não faz nada sem fé. E a gente se vê tão pequeno, tão insignificante, dá tanto valor para as outras pessoas, coloca tantos outros como, nossa, que pessoa incrível, que pessoa, meu Deus, eu nunca vou ser assim. E a verdade é que a gente também tem falha, a gente erra todos os dias. Eu não sou a pessoa que, nossa, como eu produzo, meu Deus, eu também sou procrastinadora. Eu também tenho problema em lidar com pessoas. Uhum. Eu também venço obstáculos e desafios todos os dias. Mas eu sei que se Deus me permitiu sonhar em ter um negócio e em ajudar pessoas, é porque ele sabe que eu sou capaz de fazer isso. E todas as outras pessoas são exatamente assim. Deus jamais coloca no seu coração um sonho se ele não tem certeza que você pode cumprir aquilo dali e pode alcançar aquele objetivo. Então essa é a minha raiz, aquilo que tem no meu coração. O meu crescimento é porque eu quero poder fazer as pessoas se enxergarem assim. Porque eu sei o jeito que Deus fez elas e elas precisam entender melhor isso. Elas precisam se enxergar da forma única que cada uma delas é. Perfeito. Obrigado. Vocês viram aí, se estiverem precisando de ajuda com mentalidade, anota o Instagram, tá aparecendo aqui embaixo da Chayane. E a gente se vê no próximo episódio do CostaCast.